E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez com a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aldi Mahler. Nós falamos na aula passada sobre a questão da acentuação dos monossílabos. Nós falamos sobre aqueles que são monossílabos tônicos, que são os que serão acentuados se forem terminados em A, E, O. Nós falamos também sobre a questão dos monossílabos átonos, que eles não têm acentuação exatamente aí por causa dessa questão de serem pronunciados de forma mais fraca, por isso que eles são átonos. E a professora tinha deixado para vocês também uma questão para vocês fazerem lá em relação aos exercícios, né? Eu espero que vocês tenham conseguido, é um exercício muito fácil do livro. Depois, mais pra frente, a gente pode aí retomar esse conteúdo. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a questão das oxítonas e das proparoxítonas. Eu coloquei aí esses dois conteúdos para que você vá acompanhando aí pelo teu livro, para que você também tire dúvidas em relação a essa questão da acentuação. Na verdade, a acentuação, ela se resume nesses dois conceitos, oxítona e proparoxítona. Porque se você já sabe que toda proparoxítona na língua portuguesa ela será acentuada, então a questão da oxítona, ela, se você decora a regra, se você sabe como funciona, as outras palavras você também vai saber exatamente por causa da oxítona. Então preste atenção na regra da oxítona. Então o que seria a oxítona? Oxítona é quando a palavra tem a sílaba tônica na última sílaba. Lembre que palavra nós contamos do quê? De trás para frente, né? Então eu coloco a última sílaba e aí a penúltima sílaba. Logicamente, se a palavra tem duas sílabas só, ele só vai até a penúltima, tendo mais antepenúltima e assim por diante. Então nesse caso aqui, a palavra café, ela tem duas sílabas. Você verificou que quando você fala essa palavra, se ela não fosse acentuada, você já iria falar assim, olha, café, fé é mais forte, está na última sílaba, então ela é oxítona, mas ela é acentuada e ela tem uma razão para isso. Não é simplesmente que alguém falou assim, vamos colocar o nome dessa palavra de café e vamos colocar acento nela? Não, tem uma regra para isso. Por isso que nós vamos aprender essas regras. A palavra hotel, veja que a palavra hotel já não tem acento, mas ela tem sílaba tônica. Toda palavra tem aí uma questão da sílaba tônica. Então nesse caso aqui, hotel, é isso que você está falando. Então nesse caso, o hotel, a última sílaba tel é uma oxítona. Anzol, da mesma forma, não tem acento, mas a última sílaba é o zol, por isso que você vai classificá-la desta maneira. Colher, última sílaba. Vatapá, já tem acento, então você já sabe que a última sílaba ela está acentuada. Belém, também já tem o acento, a última sílaba. Boné, oxítona, última sílaba. Lençol, o sol é a última sílaba. Cipó já está acentuado, então você sabe que quando tem acento na última sílaba já é oxítona. Se não tiver e você perceber que a sílaba tônica está na última sílaba, ela também é uma oxítona. Então vamos lá, mas tem a questão de acentuação aí em relação a essas palavras. Então aqui, a acentuação é que nós vamos aprender. Nós já sabemos que na última sílaba tônica é a oxítona, mas e quando que elas são acentuadas? Às vezes algumas são, outras não são. Alguém que foi lá e falou, não, essa vai ser, essa não vai ser. Não, tem uma regra para isso. Então quais seriam a regra da oxítona? Na verdade, essa regra, ela é a regra de ouro. Regra que se você decora, você acerta tudo sobre acentuação na língua portuguesa. Então, as oxítonas acentuadas, elas serão aquelas terminadas em A, E, O, N. Sabe? Quando você grava assim na tua cabeça, A, E, O, N. Fica repetindo, A, E, N, A, E, O, N, né? E aí você já sabe que as oxítonas terminadas em A, E, O, N, elas serão acentuadas. Então, veja aqui nas palavrinhas, então, cajá. Já ela é acentuada porque oxítona terminada em A. Café, oxítona terminada em E. Poró, oxítona terminada em O. Também, oxítona terminada em EN. Araçá, oxítona terminada em A. Pelé, oxítona terminada em E. Giló, oxítona terminada em O. Parabéns, oxítona terminada em ens, ou seja, o seu plural. Então, a oxítona terminada em A, E, O, En e o seu plural, as, es, os, ens, serão acentuados.
Então, se você perceber que a palavra tem aí essa terminação, você já sabe, tenho que fazer acentuação. Então, vamos lá. Olha, aqui do teu livro que a professora pegou lá, ele tem esse bilhetinho que diz assim: Maju, amanhã não vou para a escola porque vou viajar para visitar minha avó, que está doente. Avise a professora Clarice, por favor. Obrigada, Miraci, 12 de março. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem aí como a intencionalidade, perceber nesse bilhete quais são as palavras que seriam consideradas oxítonos. Vamos fazer juntos? Olha, veja lá. Maju. Opa, Ju é a sílaba tônica. Por que eu não acentuo? Porque não é terminada em a e o em. Simples assim. Amanhã, ó, ela é acentuada? Não, ela tem um sinal diacrítico, o nome disso é til, não é acento. Mas a sílaba tônica é o nhã, tá? Não é acento. Não é oxítono, ela é um monossílabo. Para é uma paroxítona, não é escola também não, porque é uma oxítona. Qual que é a sílaba tônica? Nesse caso eu tenho como conjunção, né? Então nesse caso aqui não vai ser acentuado. Vou viajar, ó, sílaba tônica terminada em R. Paroxítono, visitar, terminado em R, não pode ser acentuado. Avó, agora você tem a questão da acentuação, porque terminou em O. Está, tem a questão da acentuação, porque terminou em A. Avise a professora Clarice, por favor, terminado em R, não pode ser acentuado. Obrigada, Miraci, oxítono terminado em I, não pode ser acentuado. Então, nesse caso ali, você tem algumas que foram acentuadas por serem oxítonos terminadas em A e O em, e as que não são terminadas, você não acentua, tá? Então, o oxítono pode ser acentuado ou não. O que depende da acentuação é a terminação dessas palavras. E as proparoxítonos, professora? As proparoxítonas são as mais fáceis da língua portuguesa. Sabe por quê? Porque a proparoxítona diz assim, todas são acentuadas. Então, nesse caso aqui, você tem a proparoxítona como sendo aquela que vai acontecer a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Essa antepenúltima sílaba, ela vai ter que ser acentuada. Não tem nenhuma palavra na língua portuguesa que, sendo proparoxítona, sendo classificada desta maneira, não será acentuada. Então, você tem que levar isso em consideração. Então, olha lá. A palavra pirâmide, você fala mais forte, urã, então ele tem que ser acentuado, porque ele é uma proparoxítona. A palavra lâmpada, você fala mais forte, ulã, então ele tem que ser acentuado, porque ele é uma proparoxítona. A palavra êxodo, ela é uma proparoxítona e foi acentuada exatamente por causa disso. Proparoxítona, a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Aliás, a palavra oxítona é uma proparoxítona. Por quê? Porque tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, a proparoxítona é a mais fácil aí de você gravar, né? Todas são acentuadas. Vamos fazer aí esses exercícios? Esses exercícios têm a ver com praticando, ela é oxítona ou proparoxítona. Então, a professora colocou lá, né? A palavra prejudicial. A palavra prejudicial, ela é uma prejudicial, é uma oxítona. Por quê? Porque ela tem a sílaba tônica na última sílaba. Não vai ser acentuada. Por quê, professora? Terminada em L. Gráfica, ela é uma proparoxítona. Propósito, ela é uma proparoxítona. Elétron, opa, tem acento ali, mas olha, veja, está na última? Não. Está na antepenúltima? Não. Então, ela não é nenhuma das duas. Não posso falar que ela é oxítona ou proparoxítona. Então, tem pegadinha, tem que tomar cuidado. Gente, não, só tem duas sílabas. Proparoxítona já não pode ser. Eu não falo gente, eu falo gente. Então, nesse caso, também não é nem oxítona nem proparoxítona. Marrom, a última sílaba é o rom. E ele não vai ser acentuado, embora sendo oxítona, porque não termina em a, e, o, em. Final, o nau é uma oxítona. Público, já está acentuado na antepenúltima sílaba, isso é proparoxítona. A palavra autor, você tem tor como sendo sílaba tônica. Metódica, então ela é uma proparoxítona. Contém, olha lá, a última sílaba tônica terminada em, então ela é acentuada. Área, opa, essa palavra só tem duas sílabas, não tem a sílaba tônica na última, não pode ser proparoxítona porque só tem duas sílabas, então nesse caso ela não faz parte do nosso grupo que nós estamos marcando.
Paralelepípedo, né? Uma palavra boa aí para você fazer essa questão da forca lá, né? Mas apesar que todo mundo já faz essa palavra, então não faça essa que você vai perder. Mas assim, você tem que fazer o quê? Acentuação. Ela é uma proparoxítona. Jamais, olha, sílaba tônica no mais, não é acentuado, por quê? Porque termina em IS. Maior, ele é o OR, terminado em R, não vai ser acentuado. Crachá, ele é acentuado porque é uma oxítona terminada em A. Então é isso que você faz, você vê a sílaba tônica, vê se ela tem acentuação ou não. Se for para paroxítona, todas elas serão acentuadas. Vamos lá, no exercício lá da página 56, vocês têm lá na apostila, e quem não tem apostila pode acompanhar por aqui, todas as palavras a seguir são acentuadas pela mesma razão. Informe nas linhas que razão é essa. Então aqui nesse caso, você coloca a palavra catástrofe. Por que ela é acentuada? Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Bússola, você tem a palavra acentuada por ser o quê? Proparoxítona. Fizéssemos, proparoxítona. Nômade, proparoxítona. Náutico, proparoxítona. Meritíssima, proparoxítona. Depósito, proparoxítona. E econômico, proparoxítona. Porque elas são acentuadas exatamente por serem proparoxítonas, por terem a antepenúltima sílaba tônica. O número 5 diz assim: justifique o acento gráfico das seguintes palavras. Jacaré, por que é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em E. Após, por que é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em Os. Vocês, por que é acentuado? Oxítona terminado em Es. Então é desse jeito que você faz a justificativa. Também, oxítona terminada em em. Parabéns, oxítona terminada em ens. Alguém, oxítona terminada em. Decorou a regra, oxítona terminada em a e o em, elas têm que ser acentuadas, por isso que você vai fazer essa acentuação. Vamos lá, número 7, a professora pulou para dar conta daquilo que a professora já trabalhou com vocês. Copie abaixo de cada grupo a palavra que difere das demais, difere que seja diferente, que não esteja como as outras, quanto à tonicidade, e classifique-a. Veja, animal, fazer, urubu, panela e amanhã, o que você percebe? Que mal, zer, bu e nhã são todas sílabas tônicas, ou seja, a última sílaba tônica, elas são oxítonas. Mas a palavra panela, você não fala panelar, você fala pané. Então, nesse caso, a palavra panela é que está diferente aqui, não pertence a esse grupo. Então, era isso que era para você fazer, né? Então, todas as outras são oxítonas, panela não é oxítona. Nós já vamos aprender o que seria essa palavra aqui. Amável, táxi, álbum, tórax e vovô, você percebe que todas elas têm sílabas tônicas o quê? Na penúltima sílaba. Mas vovô tem a sílaba tônica na última. Ela é uma oxítona terminada em O, por isso que ela é acentuada. É a diferentona aqui. Então, se ela é a diferente, era essa que você deveria marcar, né? Por que você marcou essa? Porque ela é uma oxítona e é acentuada terminada em O. Coluna, cama, jovem, raposa e máximo, todas elas, coluna, cama, jovem, raposa, elas têm a sílaba tônica na penúltima sílaba, máximo, na antepenúltima sílaba. O que é isso? Proparoxítona, ela é a diferentona aqui nesse grupo, então você deveria ter circulado essa questão. Estímulo, proparoxítona. Fábrica, proparoxítona. Revólver, opa, não é proparoxítona. Análise, proparoxítona. E bárbaro, proparoxítona. A única que não é proparoxítona é revólver. Então, por isso que você deveria ter acentuado, assinalado essa questão. Então, vamos praticar aqui? Todas as palavras abaixo são proparoxítonas. Coloque acento na sílaba adequada. Vamos lá? Sílaba. Acentuo no si. Lâmpada, acentuo no lã. Trânsito, tran. Pálido, pá. Rápido, rá. Paralelepípedo. E o Hércules, né? Então, se todas são proparoxítonas, logicamente você vai colocar acento em todas elas. As palavras abaixo, algumas são proparoxítonas, outras não. Acentue as proparoxítonas. Vamos ver quais são, então? Ó, amava, não é. Amávamos, opa, essa daqui é. Andarei, não é. Límpidos, né? Então, nesse caso, tem que colocar acento aqui. Facilidade, não é.
queríamos. Opa, essa daqui é proparoxítona. Queremos não, quilômetro. Essa daqui é, e nuvens não é. Então, nesse caso aí, você só vai acentuar aquelas que são proparoxítonas. E por que eu acentuo, professora? Porque elas são proparoxítonas. Aqui você tem, então, a questão da atividade de casa para você fazer, e aí na próxima aula nós vamos corrigir e vamos ver como que você se comportou aí em relação a esse conteúdo, tanto da oxítona quanto da proparoxítona. Lembrando que a proparoxítona é a EOEM, né? Só vai acentuar a oxítona se ela for terminada com essas letrinhas. Terminou em EOEM, a última sílaba tônica, você já sabe, eu tenho que acentuar. Gravou isso, você já sabe acentuar tudo na língua portuguesa. Se não tudo, pelo menos 90% dos exercícios de acentuação, sabendo a regra da oxítona, você vai conseguir fazer corretamente. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de oxítona e proparoxítona. Espero que você tenha aprendido. Se você tiver alguma dúvida, volte lá na aula, veja sobre as regrinhas e até nosso próximo encontro. Tchau!